amores de mami! E hoje estamos aqui para falar com você que quer saber tudo de como tirar a sua cidadania italiana. E para isso eu trouxe Ana Favaretto, que é uma especialista em cidadania. Então, antes de continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar a sinetinha. Ana, muito prazer de receber você aqui em casa. A gente se conheceu no consulado há uns 15 dias atrás. Que eu fui tirar o meu passaporte e deu errado. E aí a gente começou a conversar sobre como é difícil lidar com o consulado italiano. Exatamente. Né? Muito obrigada a vocês por me receberem aqui, é uma grande honra. E quando a gente começou a conversar e você começou a me contar a tua saga, como fazer, né? E aí que surgiu a ideia da gente... E eu não consegui tirar o passaporte, gente, porque o endereço que eu tinha lá no consulado não era o que eu moro hoje. E aí eles não deixaram eu tirar, eu tive que esperar 60 dias para atualizar. Isso é muito sério. Né? Tem que atualizar o cadastro consular sempre. E aí, agora eu vou de novo dia 1º e espero que dê tudo certo. Já fui lá, já vi que está atualizado o endereço. Então, a primeira pergunta que todo mundo deve querer saber é: quem tem direito à cidadania? Todos, sem distinção, descendentes de italiano. Você tem que ter um avô, um bisavô, um trisavô, não interessa o grau de ascendência. Quer dizer que você pode ter um italiano lá no século... Na 8ª geração, na 10ª geração. E mesmo assim você tem direito? Você tem direito. A única coisa que é complicado são o número de certidões que você tem que levantar. Nascimento, casamento e óbito do italiano e os demais. Nascimento e casamento. Todas as certidões até chegar em você. Então, eu fiz a minha cidadania há mais de 20 anos atrás. Então, mudou muito de quando eu fiz, que eu não fiz aqui no Brasil. E eu estava conversando com a Ana, ela também tem um esquema de não fazer aqui no Brasil, mas diferente do que eu fiz, que eu te contei como eu fiz, mas não existe mais. E o meu era o meu bisavô que era italiano, meu avô já não era mais, já tinha nascido no Brasil. E a dificuldade foi encontrar a raiz. Aí depois acontece uns errinhos nos nomes. Na grafia. Chega no Brasil, tira um L do nome. Exato. Aí a gente tem que corrigir tudo isso. Então a Ana, gente, ela dá consultoria, ela faz o processo completo e ajuda a agilizar para não demorar os 14 anos que está demorando hoje em dia. O que você recomenda? Como que é para não demorar 14 anos? Sim. Existem duas maneiras de adquirir a cidadania italiana. Ou você entra na fila do consulado, faz o cadastro consular e preenche um requerimento e aguarde. 14 anos. Tá? Então, complicado. Ou então, você prepara toda a documentação, localiza a certidão do antenato do italiano lá na Itália, reúne todas as certidões, nascimento e casamento até chegar em você e vai para a Itália, que é totalmente legal, Marisa. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque as pessoas ficam assim incomodadas. Ah, mas tá certo. Por quê? Qual é o procedimento? Nós temos uma equipe, uma parceria, uma sequência do meu trabalho lá na Itália, em várias regiões, na Lombardia, na Toscana, no Vêneto. Então, brasileiros que foram para a Itália para receber os brasileiros para fazer a cidadania lá. Então, gente, eu vou deixar o contato da Ana aqui embaixo com todos os dados para vocês entrarem em contato, saber como que funciona, qual é o preço e a vantagem de ser cidadão italiano, né? O mais importante. Eu vou falar as minhas experiências de ser cidadão italiano, né? E quais são as vantagens. Você poder viajar pela Europa como cidadão europeu. Eu não tenho um carimbo das minhas viagens da Europa, porque eu entro como cidadã europeia, então eles nem carimbam que eu tenho, não dá para ver, eu tenho livre acesso, então eu tenho livre acesso pela Europa toda, eu já fui para 5 países da Europa e eu não tenho um carimbo no meu passaporte, passo ali no leitor automático, né? Sem ser barrado em nada. Sem ser barrado em nada. E nos Estados Unidos, que você tem uma autorização online que chama ESTA, então você
também não precisa ir no consulado americano, passar por constrangimento. Passar por tudo aquilo, você faz online. E a outra coisa que eu tenho um amigo que fez exatamente o que você faz, que ele foi para a Itália tirar a cidadania, ele ficou lá uns dias na Itália, faz 21 dias. E aí você fica lá na Itália e você acelera todo esse processo, você já vem com toda... Na verdade... Vem com toda a documentação. Tudo pronto, entre aspas. Se você fica mais um tempo, você pede o passaporte lá. Porque tem toda uma trâmite e a gente tem que obedecer essa trâmite, essa norma e procedimento do governo italiano. Mas fazendo tudo lá, você fica 21 dias... Aí vai ser transcrito a tua certidão de nascimento e casamento, se for casado. Você pega essa documentação transcrita. Você tem uma certidão de nascimento. Eu tenho, você viu? Eu trouxe, eu imprimi a sua para conversar sobre o matrimônio. Eu tenho uma certidão de nascimento italiana. E casamento. De casamento você já conseguiu? Eu pedi. Então, e nessa conversa que eu tive com a Ana, eu descobri que o meu marido também tem direito à minha cidadania e eu achava que não, porque lá no consulado eles me explicaram, Ana, que meu marido teria que abrir mão da cidadania brasileira para conseguir a cidadania italiana. Só tinha direito quem era casado antes de 80, mas só mulher. Só mulher, mas não. Mas não. Então a Ana está fazendo a cidadania italiana do papi. O papi vai ser italiano. Nos próximos tempos. E por que disso, né? Por que que a gente quer? Por exemplo, nos Estados Unidos, se você pretende morar nos Estados Unidos, o investidor italiano, ele só precisa investir $70 mil. Exato. Enquanto o brasileiro precisa investir $500 mil. Olha a diferença. Então foi por isso que o meu amigo que queria morar lá foi para a Itália e fez todo esse trâmite e ele conseguiu já vir com a documentação. Agora ele já está morando nos Estados Unidos e já tem um negócio nos Estados Unidos. Por conta disso, para você poder ter um negócio nos Estados Unidos, você precisa investir $70 mil como cidadão italiano. E como brasileiro, olha só. Tá ferrado. Tá ferrado. É $500 mil. Mas não é só isso, é toda essa facilidade de você viajar, de você não ter que fazer visto, de você ter livre entrada em toda a Europa. Acesso. Né? Na verdade, Marisa, a verdade é uma só. O brasileiro, ele é discriminado. A gente sabe disso, a gente está vendo todo momento, politicamente, economicamente. E se você tem um pezinho na Itália, seja o avô, trisavô, por que não? Então, eu achava, gente, que tinha um certo limite. Limite, tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, era uma dúvida minha se os meus netos teriam direito. E tem. Eu achava que não. Eu achava que parava em você, ou parava nas meninas. Eu achava que parava nas meninas, né? E é muito importante também falar para as pessoas, para não acontecer o que aconteceu comigo no passaporte, se você já tem a cidadania no consulado, você tem que manter tudo atualizado. Se você der bobeira, né? Isso, pode te prejudicar lá na frente. Porque tudo lá leva 180 dias. Muito tempo, muito tempo. Então, às vezes, nasce um filho, você esquece de protocolar. Você tem que inserir a certidão de nascimento traduzida e apostilada. Envia pelo correio. É simples, gente. Não pode esquecer. Não pode esquecer a certidão de casamento. Casou, tem que notificar. Exatamente. Né? Porque senão vai dando uma sequência de problemas. Eu encontrei um rapaz no consulado que o pai dele deu bobeira. Ele tinha completado 18 anos. E aí, ele perdeu a possibilidade de fazer a cidadania automática. Sem gastar. Ele perdeu. Porque ele falou assim, nossa, eu tô muito, muito chateado porque eu não sabia, eu tinha que ter feito antes de completar 18 anos. Então também deu bobeira. Porque quando já tem a árvore ginecológica da família... Quando já tem a árvore genealógica da família lá, nossa, gente, é tão fácil continuar. É simples. Você não tem que começar do zero. Você continua a partir do seu pai. E não precisa mais ir pra Itália, você não precisa mais esperar aqueles até os 18 anos. Isso, se passou dos 18 anos, aí é um começa processo do zero. novo. Começa do zero. Exatamente. Então é isso.
recomendar para vocês o serviço da Ana, que eu e o Papo estamos usando. Em breve o Papo será cidadão italiano também. E vale lembrar que quando você tem a dupla cidadania, nada muda. Nada muda. Você continua sendo cidadão brasileiro, declarando imposto de renda, pagando imposto, votando. Continua a mesma coisa. Você tem uma dupla cidadania. Não é? A única diferença é que o Papi também não vai pegar fila, não vai parar na alfândega, não, na imigração e livre acesso. Quando eu chego nos Estados Unidos, por conta dele não ter o passaporte italiano, então eu não vou no leitor. Eu vou com ele pro guichê. Sozinho. Porque ele não fala nada de inglês. Uma coisa importante que nós estávamos esquecendo. A questão de estudo para a moçada, tá? O governo italiano não só abre as portas da Itália, como da Europa. Eu estou passando por isso. O meu filho caçula ingressou na Universidade Europeia de Lisboa e se amanhã ou depois ele quiser mudar, a grade curricular da Europa é uma só. E como cidadão italiano, ele tem alguns benefícios. Então, isso é muito importante para a moçada que está prestando vestibular. Gente, não tem que prestar vestibular aqui não, tem que ir embora para a Europa, sabe? Tem que fazer a cidadania e ir embora para a Europa. Porque a universidade lá é gratuita? É gratuita. Quando tem algum pagamento, é simbólico. Para resumir, que poderia ser até outra pauta, o que nós gastávamos em São Paulo com moradia e universidade, representa em Portugal 1/3. Então você gasta menos com eles estudando lá. 1/3, representa 1/3, muito menos do que eu gastava aqui. Então, nossa, que interessante essa informação. É muita coisa. É que nem viajar, né? Por exemplo, se você pegar um pacote pro Nordeste, é tão caro viajar aqui dentro, né? Que você fala, não, vou para Miami. É verdade, se você for olhar o preço, é compatível, né? Se você pegar um resort na Bahia, ela está ferrado. Você paga uma viagem. A verdade é que nós somos muito explorados. Então, moçada, o que eu queria deixar aqui, Marisa, é realmente o teu público, a moçada que te segue. Todo mundo tem um pezinho na Itália. Todo mundo tem. É só procurar, né? É só fuçar aqui. E é um processo investigatório. Mas a gente acha e todo mundo é possível. E o que é legal do italiano, que nas outras comunidades europeias não tem essa descendência tão enorme para cima e para baixo, né? O português, ele tem um limite de você ter direito. A França, a Alemanha, tem a maioria das descendências, das nacionalidades, tem uma limitação. A italiana é a única que não tem. É muito legal isso. Muito bom. Gente, foi isso. Adorei conversar com você. Também, obrigado Marisa. Pelas dicas. Vou deixar aqui embaixo linkado os contatos dela. Deixem perguntas aqui embaixo que vocês tenham dúvida, que vocês queiram saber como tirar o seu passaporte italiano, não é? Isso mesmo. E a gente volta aqui se vocês tiverem dúvida para falar mais para vocês. Muito obrigado. Obrigada, querida. Beijinhos. Até os próximos vídeos. Tchau!